Assim, a empresa foi forçada a economizar de um modo que acabou comprometendo a qualidade do serviço. Enquanto a Southwest, consciente e deliberadamente, abriu mão de certas coisas em áreas estratégicas importantes, a Continental se viu obrigada a fazer pequenos sacrifícios que não obedeciam a uma estratégia coerente. De acordo com Porter, uma posição estratégica só é sustentável caso se abra mão de outras posições. Ao tentar manter duas estratégias incompatíveis, a empresa foi reduzindo sua capacidade de ser competitiva. A estratégia em cima do muro saiu caríssima para a Continental. Ela perdeu centenas de milhões de dólares em voos atrasados, e de acordo com Porter, os voos atrasados e os cancelamentos geraram um índice de 1.000 reclamações por dia. O presidente acabou demitido. Moral da história: ignorar a realidade das concessões deliberadas é uma estratégia terrível para as empresas. Acontece que também é uma estratégia terrível para as pessoas. Você já conviveu com alguém que está sempre tentando encaixar só mais uma coisinha nas 24 horas do dia? Pessoas assim sabem que têm 10 minutos para chegar a uma reunião, mas ainda se sentam para responder alguns e-mails antes de sair. Ou concordam em entregar um relatório na sexta-feira, embora outro prazo importante se encerre no mesmo dia. Ou talvez prometam dar uma passadinha na festa de aniversário do primo sábado à noite, embora já tenham comprado ingresso para um show que começa exatamente na mesma hora. Sua lógica, que ignora a realidade de que para ganhar é preciso perder, dá para fazer as duas coisas. Um problema mais importante é que essa lógica é falsa. Inevitavelmente, eles chegam atrasados à reunião, perdem um ou ambos os prazos, ou entregam 2 projetos mal feitos, e ou não vão à festa do primo, ou perdem o show. A realidade é que, por definição, dizer sim a uma oportunidade exige dizer não a várias outras. Até que aceitemos essa realidade de perder algumas coisas para ganhar outras, seja na vida pessoal, seja na profissional, estaremos condenados ao mesmo destino da Continental: ficar presos numa estratégia em cima do muro, que nos força a fazer por omissão pequenos sacrifícios que talvez não fizéssemos de caso pensado. Num artigo para o The New York Times, Erin Callan, ex-diretora financeira do banco de investimentos Lehman Brothers, contou o que sacrificou por abrir mão de coisas por omissão. Ela escreveu: "Não comecei com a meta de me dedicar inteiramente ao emprego. Isso foi se insinuando com o tempo. A cada ano que passava, pequenas modificações se tornavam a nova regra. De início, eu gastava meia hora no domingo organizando os e-mails, a lista de afazeres e a agenda para facilitar a manhã de segunda-feira. Então, passei a trabalhar algumas horas no domingo. Depois, o dia inteiro. Meus limites foram se desfazendo, até que só restou o trabalho." A história dela demonstra uma verdade importantíssima. Podemos assumir a responsabilidade por fazer as escolhas difíceis ou permitir que outros, nossos colegas, o chefe, os clientes, decidam por nós. No meu trabalho, já notei que os altos executivos são os que têm mais dificuldade na hora de aceitar a realidade de que é preciso perder para ganhar. Recentemente, passei algum tempo com o CEO de uma empresa do Vale do Silício avaliada em 40 bilhões de dólares. Ele me mostrou a declaração de valores da empresa, que acabara de redigir e planejava anunciar a toda a companhia. Damos valor à paixão, inovação, execução e liderança. Ora, quem não valoriza essas coisas? Isso não diz nada aos funcionários sobre o que a empresa mais valoriza. Não diz nada sobre as escolhas que os funcionários deveriam fazer quando esses valores estivessem em risco. O mesmo acontece quando as empresas afirmam que sua missão é servir igualmente a todos os interessados, ou stakeholders. Clientes, funcionários, acionistas. Dizer que valorizam do mesmo modo todos aqueles com quem a empresa interage deixa os administradores sem nenhuma orientação clara sobre o que fazer quando houver necessidade de realizar certas escolhas, em detrimento de outras que envolvam essas pessoas. Compare isso com o modo como a Johnson & Johnson se recuperou do escândalo trágico do Tilenol envenenado com cianureto em 1982. Na época, a empresa detinha 37% do mercado, e o Tilenol
era seu produto mais lucrativo. Então, surgiram notícias de que 7 pessoas tinham morrido depois de tomar o remédio. Mais tarde, se descobriu que os frascos tinham sido violados. Como a Johnson & Johnson deveria reagir? Era uma questão complicada. A principal responsabilidade da empresa seria assegurar a segurança dos clientes com a retirada imediata de todos os produtos Tylenol das prateleiras das drogarias, usar a assessoria de imprensa para controlar os danos e evitar que os acionistas perdessem dinheiro? Ou seu dever seria, em primeiríssimo lugar, consolar e indenizar as famílias das vítimas? Ainda bem que eles tinham o credo. Uma declaração escrita em 1943 pelo então presidente Robert Wood Johnson, literalmente gravada em pedra na sede da empresa. Diferentemente da maioria das declarações de missão, o credo de fato lista os elementos principais da empresa em ordem de prioridade. Os clientes vêm em primeiro lugar, os acionistas em último. Em consequência, a Johnson & Johnson decidiu rapidamente recolher todos os frascos de Tylenol, embora o impacto fosse imenso sobre o lucro da empresa. Uma perda de cerca de 100 milhões de dólares, segundo algumas notícias. A segurança dos consumidores, ou 100 milhões de dólares. Não foi uma decisão fácil, mas o credo ofereceu uma noção clara do que era mais essencial. Permitiu que a empresa perdesse o que era preciso para ganhar o verdadeiramente importante. Certa vez, trabalhei com uma equipe de executivos que precisavam de ajuda na priorização. Eles se esforçavam para identificar os 5 principais projetos que o departamento de informática deveria terminar no ano seguinte. E uma das gerentes tinha muita dificuldade. Ela insistia em qualificar 18 projetos como prioridade máxima. Pedi que escolhesse só 5. Então, ela levou a lista de volta à equipe e 2 semanas depois me mostrou a nova versão. Tinha apenas um projeto a menos. Como se recusou a perder mais do que isso, ela acabou distribuindo por 17 projetos o tempo necessário para 5. Não surpreende que não tenha obtido o resultado que queria. Sua lógica de "podemos fazer tudo" não tinha como dar certo. É fácil perceber por que é tão tentador negar a realidade das trocas e concessões. Afinal de contas, por definição, uma situação dessas envolve 2 coisas que queremos: ganhar mais ou ter mais tempo de férias. Terminar o próximo e-mail ou chegar pontualmente à reunião. Rápido ou melhor. É óbvio que quando temos que escolher entre 2 coisas que queremos, preferimos optar por ambas. No entanto, por mais que muita gente queira, simplesmente não podemos ter tudo. O não essencialista aborda cada dilema desses se perguntando: como fazer ambos? Os essencialistas fazem a pergunta mais difícil, mas em última análise, mais libertadora. Que problema eu quero? Ele busca deliberadamente perder para ganhar. Age por si, em vez de esperar que ajam por ele. Certa vez, Jim Collins, autor do clássico de administração Empresas Feitas para Vencer, ouviu de Peter Drucker que era possível desenvolver uma grande empresa ou desenvolver grandes ideias, mas não ambas ao mesmo tempo. Jim escolheu as ideias. Em consequência dessa opção de perder para ganhar, sua empresa só tem 3 funcionários em horário integral, mas suas ideias chegaram a dezenas de milhões de pessoas por meio de seus livros. Por mais dolorosas que possam ser, as soluções de concessão constituem uma oportunidade importante. Como nos obrigam a pesar as opções e selecionar estrategicamente a que for melhor para nós, aumenta de forma significativa a probabilidade de obter o resultado que queremos. Assim como fez a Southwest, podemos desfrutar o sucesso que resulta de um conjunto de escolhas coerentes. Observei um bom exemplo dessa abordagem numa viagem recente a Boston. Ainda no avião, comecei a conversar com um casal que visitaria o filho em Harvard. Estavam visivelmente orgulhosos, porque o filho estudava lá, e fiquei curioso com a estratégia usada pelos pais e pelo rapaz para que fosse aceito lá. Eles disseram: "Nós o fizemos experimentar várias coisas, mas assim que ficava claro que aquela atividade não o extraía ao máximo de seu potencial, conversávamos e o tirávamos dela." Esses pais essencialistas tinham decidido de maneira deliberada
que a meta era ter o filho em Harvard, e entenderam que esse sucesso exigia concessões estratégicas que o fizessem se destacar no que era realmente bom. Essa lógica também se aplica à nossa vida pessoal. Quando éramos recém-casados, Ana e eu conhecemos alguém que, até onde sabíamos, tinha um casamento e uma família maravilhosos. Queríamos aprender com ele e lhe perguntamos: qual é o seu segredo? Uma das coisas que nos contou foi que ele e a esposa tinham decidido não participar de nenhum clube ou grupo só de adultos. Eles simplesmente abriram mão disso para passar mais tempo com os filhos. Os essencialistas veem as soluções de concessão como parte inerente da vida, não como algo negativo. Em vez de indagar do que tenho que abrir mão, perguntam: em que quero investir tudo? O impacto cumulativo dessa pequena mudança de ponto de vista pode ser profundo. Não essencialista. Pensa: posso fazer os dois? Pergunta: como fazer tudo? Essencialista. Pergunta: o que posso ceder para ganhar na troca? Pergunta: em que quero investir tudo? Para viver como essencialista, não é preciso escolher entre família, saúde e trabalho. O que estou dizendo é que, diante de uma decisão em que uma opção prioriza a família e a outra os amigos, a saúde ou o trabalho, precisamos estar dispostos a perguntar: que problema queremos? As soluções em que perdemos uma coisa para ganhar outra maior não devem ser ignoradas nem menosprezadas. Devem ser adotadas e realizadas de forma ponderada, deliberada e estratégica. Explorar. Discernir as poucas coisas vitais das muitas triviais. Um paradoxo do essencialismo é que, na verdade, os essencialistas examinam mais opções do que os não essencialistas. Estes se empolgam com praticamente tudo e, portanto, reagem a tudo. Mas por estarem tão ocupados correndo atrás de todas as ideias e oportunidades, na verdade exploram menos. Por outro lado, o caminho do essencialista é explorar e avaliar um grande conjunto de opções antes de se comprometer com alguma delas. E como só se comprometem com poucas ideias ou atividades fundamentais e dão tudo de si a elas, os essencialistas exploram mais opções no início para se assegurar de escolher a melhor depois. Na segunda parte, discutiremos 5 práticas para explorar o que é essencial. A atração gravitacional dos não essencialistas pode ser tão forte que talvez seja tentador dar apenas uma lida rápida nessa sessão. Mas ela é fundamental para a busca disciplinada por menos. Para discernir o que é verdadeiramente vital, precisamos de espaço para pensar, tempo para examinar e escutar, permissão para brincar, sabedoria para dormir e disciplina para aplicar critérios seletivos às escolhas que fazemos. Ironicamente, esses aspectos, ter espaço, examinar, escutar, brincar, dormir e selecionar, podem ser considerados distrações triviais na cultura não essencialista. Na melhor das hipóteses, são tidos como agradáveis. Na pior, são ridicularizados como prova de fraqueza e desperdício. Todos conhecemos pessoas extremamente ambiciosas e produtivas que pensam: é claro que eu adoraria reservar um horário na agenda só para pensar, mas não posso me dar a esse luxo agora. Ou, brincar? Quem tem tempo para isso? Estamos aqui para trabalhar. Ou, como um líder me disse num processo de treinamento: espero que a sua noite de sono tenha sido boa. Depois que começar aqui, você não terá muitas assim. Se você acredita que viver sobrecarregado é prova de produtividade, é provável que ache que o espaço para explorar, pensar e refletir deva ser mínimo. Mas essas mesmas atividades são um antídoto para o excesso de ocupação não essencial que contamina tanta gente. Em vez de distrações triviais, elas são importantes para distinguir o que é realmente essencial daquilo que, na verdade, é uma distração trivial. Os essencialistas passam o maior tempo possível explorando, escutando, debatendo, questionando e pensando. Mas essa exploração não é um fim em si. Seu propósito é discernir as poucas coisas vitais das muitas triviais.
Capítulo 5. Escapar. Os benefícios de estar indisponível. Sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. Pablo Picasso. Frank O'Brien é o fundador da Conversations, uma empresa de marketing de Nova York que constou da lista das 500 empresas privadas que mais crescem nos Estados Unidos, elaborada pela revista Inc. Em resposta ao ritmo frenético dos locais de trabalho de hoje em dia, ele adotou uma prática radical. Uma vez por mês, Frank reúne todos os 50 funcionários de sua empresa em uma sala durante o dia inteiro. Os telefones são proibidos, e-mails ilegais. Não há pauta. O propósito da reunião é simplesmente escapar para pensar e conversar. Veja bem, ele não faz essa reunião numa sexta-feira do meio do mês, quando a produtividade pode estar baixa. A reunião acontece toda a primeira segunda-feira do mês. A prática também não é apenas uma disciplina interna. Até os clientes sabem que não adianta esperar que sejam atendidos durante essa segunda-feira sem ligações. Ele faz isso porque sabe que seu pessoal não conseguirá descobrir o que é essencial se estiver o tempo todo focado no trabalho. É preciso espaço para descobrir o que realmente importa. Ele escreveu: "Acho fundamental reservar um tempo para respirar, olhar em volta e pensar. Esse nível de clareza se faz necessário para inovar e crescer." Além disso, ele usa a reunião como indicador para saber se os funcionários estão passando tempo demais com coisas não essenciais. Se alguém não pode ir à reunião porque está muito ocupado, isso me revela que estamos trabalhando com ineficiência ou que precisamos contratar mais gente. Infelizmente, nesta época de tempo escasso, não conseguimos fazer essa pausa para refletir e discernir por omissão, só de propósito. Um líder com quem trabalhei admitiu ter passado 5 anos além do necessário numa empresa. Isso porque vivia tão ocupado que não fazia uma pausa para decidir se deveria estar lá. As exigências cotidianas o impediam de realmente se afastar para olhar de longe, visualizando um panorama mais amplo. Do mesmo modo, um diretor importante de uma grande empresa global de tecnologia me disse que passa 35 horas por semana em reuniões. E fica tão consumido por elas que não encontra sequer 1 horinha por mês para traçar estratégias para sua carreira, muito menos para levar a empresa a um novo patamar. Em vez de se dar espaço para conversar e discutir o que está acontecendo e precisa acontecer, ele desperdiça o tempo com apresentações intermináveis e conversas enfadonhas, em que nada é de fato decidido. Antes de avaliar o que é essencial ou não, é preciso explorar as opções. Enquanto os não essencialistas reagem automaticamente à última ideia, agarram a última oportunidade e respondem ao último e-mail, os essencialistas preferem criar espaço para explorar e ponderar. Não essencialista. Ocupado demais para pensar na vida. Essencialista. Cria espaço para escapar e explorar a vida. Espaço para projetar. O valor de criar espaço para explorar foi enfatizado no meu trabalho com a D-School de Stanford, oficialmente o Instituto de Design Hasso-Plattner da Universidade de Stanford. A primeira coisa que notei quando entrei na sala onde deveria dar um curso foi a falta de carteiras tradicionais. Em vez disso, havia cubos de espuma para se sentar. Por sinal, bastante desconfortáveis, como logo descobri. Como quase tudo na D-School, isso é feito de propósito. Nesse caso, os cubos estão ali para que, depois de alguns minutos empoleirados com desconforto, os alunos se levantem, caminhem e interajam. E não só com os colegas sentados à direita e à esquerda. E este é o ponto importante. A escola usou o espaço físico para estimular novas maneiras de pensar e se relacionar. Também com esse fim, foi criado um esconderijo chamado Booth Noir, a cabine negra. É uma salinha projetada deliberadamente para conter no máximo 3 pessoas. Não tem janelas. É à prova de som e, de propósito, livre de distrações. De acordo com Scott Durley e Scott Withoff, no livro Make Space, Abra Espaço, ela vai além do low-tech. É sem tech.
Está escondida no andar térreo e, como ressaltam Durley e Wythoff, não fica no caminho de lugar nenhum. A única razão para ir lá é pensar. Nesse espaço criado para pensar e focalizar, os alunos podem se afastar para enxergar com mais clareza. Por alguma razão, há uma associação falsa com a palavra foco. Como no caso da escolha, todos tendem a pensar que foco é uma coisa. Sim, foco é algo que temos, mas também é algo que produzimos. Para ter foco, é preciso escapar para criar o foco. Quando falo de criar foco, não quero dizer apenas escolher uma questão ou possibilidade e pensar nela obsessivamente. Quero dizer abrir espaço para explorar uma centena de questões e possibilidades. Numa reunião recente na D-School, em outra sala sem mesas nem carteiras, mas com quadros brancos do chão ao teto, cobertos de post-its de todas as cores imagináveis, me encontrei com Jeremy Utley. Ele é meu parceiro no desenvolvimento de um novo protótipo de curso que, num momento de genialidade, Jeremy chamou de Projetar a Vida Essencialmente. O único propósito do curso é criar espaço para os alunos projetarem a própria vida. Toda semana, eles têm na agenda uma desculpa para pensar. São forçados a desligar os computadores e smartphones e acionar a potência total da mente. Realizam exercícios para aprender deliberadamente a discernir o pouco que é essencial do muito que é apenas bom. Não é preciso estar na D-School para praticar esse hábito. Todos podemos aprender a criar mais espaço em nossa vida. Espaço para se concentrar. Um executivo amigo meu é inteligente e motivado, mas vive se distraindo. É comum encontrá-lo no Twitter, no Gmail, no Facebook e em vários bate-papos online ao mesmo tempo. Certa vez, na tentativa de criar um espaço sem distrações, pediu ao assistente que desconectasse o cabo de internet do seu computador. Mas mesmo assim, encontrou várias maneiras de ficar online. Portanto, quando precisou terminar um projeto muito grande, recorreu a medidas drásticas. Deixou o celular com alguém e foi para um hotel sem acesso à internet. Depois de 8 semanas de confinamento quase solitário, conseguiu concluir o trabalho. É um tanto triste saber que esse executivo tenha sido forçado a tomar uma medida dessas. Mas embora o método seja extremado, não posso questionar a intenção. Ele sabia que para dar a máxima contribuição a uma tarefa, precisava criar espaço para desbloquear o pensamento. Isaac Newton passou 2 anos trabalhando no Principia Mathematica, o famoso livro sobre a gravitação universal e as 3 leis do movimento. Esse período de confinamento quase solitário foi fundamental para uma verdadeira revolução, que configurou o pensamento científico dos 300 anos seguintes. Richard S. Westphal escreveu: perguntaram a Newton como havia descoberto a lei da gravitação universal. Pensando nela continuamente, foi a resposta. Naquilo que pensava, ele pensava continuamente, ou seja, com exclusividade, ou quase. Em outras palavras, Newton criava um espaço ininterrupto para a concentração intensa, o que lhe permitiu explorar os elementos essenciais do universo. Inspirado por Newton, usei uma abordagem semelhante, embora talvez menos radical, para escrever este livro. Agendei 8 horas por dia para escrever, das 5 horas da manhã até as 13 horas. 5 dias por semana. A regra básica era: sem e-mail, sem telefonemas, sem compromissos nem interrupções até as 13 horas. Nem sempre consegui, mas no fim, a disciplina fez uma grande diferença. Configurei a resposta automática dos e-mails para dizer que eu estava em modo monge, até terminar o livro. Ao criar espaço para explorar, pensar e escrever, além de terminar o livro mais depressa, ainda obtive controle sobre como passava o resto do tempo. Parece óbvio, mas quando foi que você reservou tempo no seu dia cheio para simplesmente se sentar e pensar? Não estou falando dos 5 minutos durante a ida para o trabalho em que você monta a lista de afazeres, nem da reunião em que se distraiu refletindo sobre a abordagem de outro projeto em que está trabalhando. Estou falando de reservar de forma deliberada um período sem distrações, num lugar isolado, para não fazer absolutamente nada
além de pensar. É claro que hoje, neste mundo com excesso de estímulos, isso está mais difícil do que nunca. Outro dia, um líder me perguntou pelo Twitter: consegue se lembrar de como era ficar entediado? Isso não existe mais. Ele tem razão. Alguns anos atrás, se fosse preciso esperar no aeroporto, o voo atrasado ou aguardar na sala de espera do médico, o mais provável era ficarmos lá, sentados, fitando o nada, cheios de tédio. Hoje, quem aguarda no aeroporto ou em salas de espera fica grudado na ferramenta tecnológica preferida. É claro que ninguém gosta de ficar entediado, mas quando abolimos toda a oportunidade de nos entediar, também abrimos mão do tempo que temos para pensar e processar. Eis outro paradoxo. Quanto mais rápida e assoberbada é a vida, mais precisamos encontrar tempo para pensar. E quanto mais ruidosa fica a situação, mais precisamos construir espaços silenciosos de reflexão, nos quais consigamos realmente focalizar determinada questão. Por mais ocupado que você se considere, sempre é possível arranjar tempo e espaço para pensar durante seu dia de trabalho. Jeff Weiner, presidente executivo do LinkedIn, por exemplo, reserva para isso até 2 horas na agenda todos os dias. Ele as divide em períodos de 30 minutos. É uma prática simples, desenvolvida quando as reuniões seguidas o deixavam com pouco tempo para processar o que acontecia ao seu redor. A princípio, pareceu um luxo, um desperdício de tempo, mas ele acabou descobrindo que era a sua ferramenta de produtividade mais valiosa. Ele a vê como a principal forma de assegurar o controle do seu dia, em vez de ficar à mercê dele. Nesse espaço, Jeff consegue pensar nas questões essenciais. Como estará a empresa daqui a 3 ou 5 anos? Qual é a melhor maneira de melhorar um produto já popular ou de satisfazer alguma necessidade ainda não atendida dos clientes? Como aumentar uma vantagem competitiva ou reduzir uma desvantagem? Ele também aproveita esses momentos para se recarregar emocionalmente. Isso lhe permite passar de solucionador de problemas a instrutor, o que é esperado dele como líder. Para Jeff, criar espaço é mais do que uma prática. Ele testemunhou o efeito da busca indisciplinada por mais sobre as empresas e a vida dos executivos. Portanto, para ele isso não é um slogan nem frase da moda. É uma filosofia. Espaço para ler. Podemos nos inspirar ainda mais com o exemplo de Bill Gates, que regularmente tira uma semana de folga de suas tarefas na Microsoft só para ler e pensar. Certa vez, compareci a uma sessão de perguntas e respostas com ele na sede da Fundação Bill e Melinda Gates, em Seattle. Por acaso, ele acabara de voltar de uma dessas Think Weeks, as Semanas de Pensar. Embora já tivesse ouvido falar dessa prática, eu não sabia que ela data da década de 1980 e que ele a manteve mesmo durante a época de maior expansão da Microsoft. 2 vezes por ano, no período mais movimentado e frenético da história da empresa, ele ainda assim criou tempo e espaço para se isolar durante uma semana e não fazer nada além de ler artigos. Seu recorde são 112. E livros, estudar tecnologia e refletir sobre o contexto mais amplo. Hoje, ele continua tirando folgas das distrações diárias de administrar sua fundação para apenas pensar. Embora uma semana inteira pareça exagerado ou impossível, há maneiras de reservar a cada dia um período para reflexão. Uma prática que considero útil é simplesmente ler literatura clássica. Não um blog, nem o jornal, nem o best-seller mais recente, durante os 20 primeiros minutos do dia. Além de sufocar minha antiga tendência de verificar os e-mails assim que acordo, isso deixa meu dia mais centrado. Também amplia meu ponto de vista e me lembra de temas e ideias essenciais o bastante para terem resistido à ação do tempo. Minha preferência é literatura inspiradora, embora a escolha seja algo pessoal. Há muitíssimas opções. Só tenha o cuidado de selecionar algo que pareça eterno e que tenha sido escrito antes da nossa época hiperconectada. Esses textos podem questionar nossos pressupostos sobre o que realmente importa. Se você pode investir 2 horas por dia, 2 semanas por ano, ou mesmo 5 minutinhos toda manhã, tanto faz. O importante é criar espaço
para escapar da sua vida assoberbada. Capítulo 6. Olhar. Veja o que realmente importa. Onde está o conhecimento que perdemos com informações? T.S. Eliot. A falecida escritora Nora Ephron é famosa por filmes como Silkwood, O Retrato de uma Coragem, Sintonia de Amor e Harry Sally, todos indicados ao Oscar. Seu sucesso como escritora e roteirista tem muito a ver com a capacidade de captar a essência de uma história, talento que aprimorou na carreira anterior de jornalista. Mas, apesar de todos os anos no ritmo acelerado das redações de jornal, a lição que a afetou de forma mais profunda data da época do ensino médio. Charlie O. Sims era professor de jornalismo básico na Beverly Hills High School. No primeiro dia de aula de Nora no curso, ele começou mais ou menos como qualquer professor de jornalismo, com o conceito de lead, ou lead. Explicou que o lead contém o porquê, o quê, o quando e o quem da reportagem, e resume as informações essenciais. Depois, ele passou à primeira tarefa, escrever o lead de uma reportagem. Sims começou apresentando os fatos. Kenneth L. Peters, diretor da Beverly Hills High School, anunciou hoje que todo o corpo docente da escola irá à cidade de Sacramento na próxima quinta-feira para um colóquio sobre novos métodos de ensino. Entre os palestrantes estarão a antropóloga Margaret Mead, o reitor Dr. Robert Maynard Hutchins e o governador da Califórnia, Edmund Brown. Os alunos dispararam a datilografar em suas máquinas de escrever, tentando acompanhar o ritmo do professor. Depois, entregaram os seus leads escritos com rapidez. Cada um deles tentou resumir o porquê, o quê, o quando e o quem da forma mais sucinta possível. Margaret Mead, Maynard Hutchins e o governador Brown falarão ao corpo docente. Na próxima quinta-feira, o corpo docente da escola irá... Sims examinou os leads dos alunos e, depois, informou que ninguém tinha se saído bem. O lead da reportagem, disse ele, era... Não haverá aula na quinta-feira. Naquele instante, recorda Nora, percebi que jornalismo não era apenas vomitar fatos, mas perceber o principal. Não bastava saber quem, o que, quando e onde. Era preciso entender o que esses dados significavam e por que eram importantes. E acrescentou, ele me ensinou algo que funciona tão bem na vida quanto no jornalismo. Em todos os conjuntos de fatos está oculto algo essencial. E o bom jornalista sabe que encontrá-lo exige explorar informações e descobrir as relações entre elas, tornando-as explícitas. Significa construir o todo a partir da soma das partes e entender como essas peças diferentes se encaixam para serem importantes para alguém. Os melhores jornalistas não simplesmente transmitem as informações. Seu mérito é descobrir o que realmente importa para as pessoas. Você já se viu perdido e inseguro, sem saber em que se concentrar? Já se sentiu sobrecarregado com todas as informações que o bombardeiam, sem ter a ideia do que fazer com elas? Já se sentiu zonzo com os diversos pedidos que lhe chegam, incapaz de descobrir quais são importantes e quais não são? Já deixou de ver o ponto principal de alguma coisa no trabalho ou em casa e só percebeu o erro quando era tarde demais? Se você se identificou com alguma dessas situações, preste muita atenção na próxima habilidade do essencialista. O panorama mais amplo. Em 29 de dezembro de 1972, o voo 401 da Eastern Airlines caiu nos Everglades, na Flórida, matando mais de 100 passageiros. Foi um dos piores acidentes aéreos da história dos Estados Unidos até então. Mais tarde, os investigadores ficaram chocados ao descobrir que, em todos os aspectos importantes, o avião estava em perfeitas condições de funcionamento. Então, o que deu errado? O jato Lockheed se preparava para pousar quando o copiloto Albert Stockstill notou que o indicador de trem de pouso, uma pequena luz verde que indica que o trem de pouso frontal desceu e está travado, não se acendeu. Mas o equipamento estava em posição. O problema era a luz indicadora,
não o funcionamento do trem de pouso. Enquanto se concentravam no indicador, porém, os pilotos só notaram que o piloto automático fora desativado quando já era tarde demais. Em outras palavras, não foi o trem de pouso que provocou o desastre. A causa foi o fato de a tripulação perder de vista o maior problema: a altitude da aeronave. Ser o jornalista da própria vida vai forçá-lo a não se hiperconcentrar mais em todos os pequenos detalhes e, em vez disso, a ver o panorama mais amplo. É possível aplicar as habilidades do jornalista a qualquer campo, até a vida pessoal. Ao se exercitar para procurar sempre o lead, você perceberá que é capaz de enxergar o que estava deixando passar. Será capaz de fazer mais do que apenas ver os pontinhos de cada dia. Conseguirá também ligá-los e perceber as tendências. Em vez de apenas reagir aos fatos, conseguirá focalizar as questões maiores, que realmente importam. Filtro para as coisas fascinantes. Sabemos instintivamente que não podemos explorar todas as informações que encontramos na vida. Para discernir o que é essencial explorar, temos que ter disciplina ao examinar e filtrar todos os fatos, opções e opiniões conflitantes e divergentes que competem o tempo todo por nossa atenção. Recentemente, conversei com Thomas Friedman, colunista do The New York Times e jornalista premiado, sobre a filtragem das informações essenciais em meio ao ruído não essencial. Antes de nos encontrarmos, ele participara de um almoço com as fontes de uma coluna que escrevia. A princípio, alguém achou que ele não estava atento aos comentários feitos à mesa. Mas ele estava escutando. Absorvia toda a conversa. Simplesmente filtrava tudo e só ficava com o que realmente lhe chamava a atenção. Depois, tentava ligar os pontos e fazia muitas perguntas apenas sobre o que lhe despertara o interesse. Os melhores jornalistas, como depois Friedman me contou, escutam o que os outros não ouvem. No almoço, ele tinha se concentrado em escutar mais o que não era dito. Os essencialistas são observadores e ouvintes poderosos. Como sabem que a realidade de ter que perder para ganhar não lhes permite prestar atenção em tudo, escutam deliberadamente o que não é afirmado de forma explícita. Leem as entrelinhas. Os não essencialistas também escutam, mas o fazem enquanto se preparam para dizer alguma coisa. Distraem-se com ruídos. Hiperfocalizam detalhes inconsequentes. Ouvem a voz mais alta, mas captam a mensagem errada. Na ansiedade para reagir, deixam de ver o principal. Em consequência, usando uma metáfora de C.S. Lewis, podem sair correndo com extintores de incêndio em épocas de inundação. Não captam o lead. Não essencialista. Presta atenção na voz mais alta. Ouve tudo o que é dito. Fica sobrecarregado com tanta informação. Essencialista. Presta atenção nos sinais em meio ao ruído. Ouve o que não é dito. Examina para achar a essência da informação. No caos do local de trabalho moderno, com tantas vozes altas à nossa volta nos puxando em várias direções, mais do que nunca é importante aprender a resistir ao canto de sereia das distrações e manter olhos e ouvidos atentos aos furos de reportagem. Eis algumas maneiras de explorar o seu jornalista interior. Faça um diário. Uma das maneiras mais óbvias e eficazes de se tornar jornalista da própria vida é, simplesmente, manter um diário. Aliás, antigamente, os jornais eram mesmo conhecidos como diários. A triste realidade é que nós, seres humanos, somos criaturas esquecidas. Teste essa teoria agora mesmo, tentando recordar o que comeu 2 semanas atrás, no jantar de quinta-feira. Ou se pergunte a quantas reuniões compareceu 3 semanas atrás, na segunda-feira. A maioria falha nesse exercício. Pense no diário como um dispositivo de armazenamento para fazer backup do disco rígido defeituoso do cérebro. Como já me disseram, o lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. Nos últimos 10 anos, tenho feito meu diário utilizando um método contraintuitivo, porém eficaz. É simples. Escrevo menos do que tenho vontade de escrever. Geralmente, quem começa a fazer um diário escreve páginas e páginas no primeiro dia. Aí, no segundo dia,
A ideia de escrever tudo aquilo é assustadora, e a pessoa passa a procrastinar ou abandona o exercício. Assim, aplique também ao diário o princípio de menos, porém, melhor. Evite escrever muitos até que o registro diário se torne um hábito. Também sugiro que de 3 em 3 meses, mais ou menos, você reserve 1 hora para ler o seu diário daquele período. Mas não se concentre demais nos detalhes, como a reunião de orçamento de 3 semanas atrás ou o macarrão do jantar da quinta-feira passada. Concentre-se nos padrões ou tendências mais amplos. Capte a manchete. Procure o lead de seu dia, sua semana, sua vida. Mudanças que acontecem aos pouquinhos são difíceis de ver no momento, mas com o tempo podem ter um imenso efeito cumulativo. Vá a campo. Jane Chen cursava uma matéria da D-School chamada Projetos de Baixíssimo Custo. Sua turma foi desafiada a projetar uma incubadora de bebês por 1% do custo tradicional, que era de $20 mil. De acordo com Jane, nos países em desenvolvimento, 4 milhões de crianças com baixo peso ao nascer morrem nos primeiros 28 dias, por não terem gordura suficiente para manter a temperatura do corpo. Se tivessem se apressado a resolver simplesmente um problema de custo, a equipe teria produzido uma incubadora elétrica barata. Uma solução aparentemente sensata, mas que no fim das contas não abordaria a raiz do problema. Em vez disso, eles se dedicaram a descobrir o que realmente importava. Foram ao Nepal para ver o problema de perto. Foi quando descobriram que 80% dos bebês não nasciam no hospital, mas em casa, em aldeias rurais sem eletricidade. Portanto, de repente ficou claro que o verdadeiro desafio da equipe era criar algo que não exigisse eletricidade nenhuma. Com essa ideia fundamental, começaram a trabalhar a sério na solução para o problema que tinham em mãos. Finalmente, Jane e os 3 colegas de equipe abriram uma empresa sem fins lucrativos, chamada Embrace, Abraço, e criaram o Embrace Nest, o ninho do abraço, que usa uma substância cerosa que, aquecida em água e colocada num envoltório em forma de saco de dormir, é capaz de esquentar o bebê durante até 6 horas. Por terem ido a campo para explorar totalmente o problema, conseguiram esclarecer melhor a questão e, por sua vez, focar os detalhes essenciais que, em última análise, lhes permitiram dar a maior contribuição à solução do problema. Mantenha os olhos atentos a detalhes anormais ou incomuns. Marianne Seman é uma jornalista libanesa premiada. Ela terminou recentemente o curso de jornalismo na Universidade Stanford, onde se especializou em inovações dos meios de comunicação e solução de problemas. Pedi-lhe que compartilhasse as dicas secretas do seu ofício, com base nos anos de experiência dela, captando a história real em meio a todo o ruído superficial. O que ela disse em resposta foi estimulante. Encontrar o lead e perceber as informações essenciais são talentos que podem ser adquiridos. Também explicou que é preciso conhecimento. Para chegar à essência de uma reportagem, deve-se ter uma profunda compreensão do tema, de seu contexto, seu encaixe no panorama mais amplo e sua relação com várias áreas. De acordo com essa linha de pensamento, ela lia todas as notícias relacionadas e tentava perceber a informação que todos tinham deixado de ver ou que não tinham focalizado direito. Minha meta, disse ela, era entender a teia de aranha da reportagem, porque seria ela que me permitiria perceber algum detalhe ou comportamento anormal ou incomum que não se encaixasse no curso natural da história. Para ela, é fundamental buscar um ponto de vista diferente sobre uma dada reportagem que lance luz sobre o tema de um jeito novo ou que nos faça pensar. Um truque que ela usa é a encenação. Ela se põe no lugar de todos os principais envolvidos da matéria para entender melhor motivos, raciocínios e pontos de vista. Esclareça a questão. Quem já assistiu a entrevistas de políticos experientes sabe como eles são bem treinados em não responder ao que lhes perguntam. Fugir de perguntas difíceis pode ser tentador para todos nós. Muitas vezes é mais fácil dar uma resposta vaga e abrangente do que reunir os fatos e informações necessários
para oferecer uma resposta ponderada. Mas ser evasivo só nos leva a uma espiral não essencial de mais imprecisão e desinformação. Esclarecer a questão é um jeito de sair desse ciclo. Eli Cohen, diretor da Salesforce.com, era um dos 6 membros de uma equipe amontoados num quarto abafado de um hotel normalmente tranquilo em Cavallo Point, com vista para a ponte Golden Gate de São Francisco, na Califórnia. Nas 3 horas seguintes, eles competiriam com outras 5 equipes numa simulação de negócios. A tarefa envolvia responder a uma série de perguntas sobre como resolveriam situações de gestão hipotéticas. O tempo passava, mas a equipe de Eli sentia dificuldade para começar. Cada possível resposta suscitava ainda mais opiniões e comentários, e logo que poderia ser um exercício bastante simples de solução de problemas, evoluiu para um debate prolongado e indisciplinado. Eu estava lá para observar e orientar a equipe, e depois de 15 minutos de argumentação, precisei pedir que parassem. A que pergunta vocês estão tentando responder? Indaguei. Todos pararam, sem graça. Ninguém sabia. Então, alguém fez um comentário sobre outra coisa, e novamente o grupo saiu pela tangente. Interrompi de novo, e fiz a mesma pergunta outra vez. E mais outra. Finalmente, a equipe parou e realmente pensou nas metas que tentavam cumprir e nas decisões que teriam que tomar para atingi-las. Pararam com as conversas secundárias. Repassaram todas as ideias e opiniões que tinham sido lançadas ao acaso, tentando escutar os temas ocultos e as ideias maiores que as interligavam. Então, por fim, passaram da estagnação para o ímpeto. Estabeleceram um plano de ação, tomaram as decisões necessárias e dividiram as responsabilidades. A equipe de Eli venceu por enorme vantagem. Capítulo 7. Brincar. Adote a sabedoria de sua criança interior. Uma pequena tolice aqui e ali é valorizada pelos homens mais sábios. Roald Dahl. No final do clássico musical Mary Poppins, o rabugento e tristonho Sr. Banks volta para casa depois de ser demitido, mas parece absoluta e atipicamente feliz. Tanto que um dos empregados conclui que ele não está bem da cabeça, e até o filho observa. Não parece o papai. Na verdade, o pai é quase uma outra pessoa quando apresenta aos filhos uma pipa remendada e começa a cantar Let's go fly a kite. Vamos soltar pipa. Libertada do tédio sombrio do emprego no banco, de repente a criança interior do Sr. Banks ganha vida. O efeito de seu bom humor é magnífico. Levanta o astral da casa inteira e inspira alegria, camaradagem e prazer na melancólica família Banks. Claro que se trata de ficção, mas a cena ilustra o efeito vigoroso de trazer as brincadeiras de volta ao cotidiano. Quando criança, ninguém nos ensina a brincar. Pegamos o jeito de forma natural e instintiva. Recorde a alegria pura de um bebê quando a mãe brinca de esconder o rosto e tornar a revelá-lo. Pense num grupo de crianças que libera a imaginação brincando juntas de faz de conta. Imagine um menino, em estado de fluxo, como diz Mihai Csikszentmihalyi, enquanto constrói seu mini-reino com um monte de caixas de papelão. No entanto, quando crescemos, algo acontece. Somos apresentados à ideia de que brincar é trivial, uma perda de tempo, desnecessário e coisa de criança. Infelizmente, muitas dessas mensagens negativas vêm do mesmo lugar onde a brincadeira e a criatividade deveriam ser mais estimuladas e não sufocadas. A palavra escola vem do grego skol, que significa lazer. Mas nosso moderno sistema escolar, nascido na Revolução Industrial, removeu o lazer e boa parte do prazer do aprendizado. Ken Robinson, que dedicou a vida a estudar a criatividade nas escolas, observou que, em vez de alimentar a criatividade por meio da brincadeira, na verdade as escolas podem matá-la. Adotamos um modelo de educação fast food que empobrece o espírito e a energia do mesmo modo que o fast food prejudica nosso corpo físico. A imaginação é a fonte de todas as formas de realização humana, e é o que mais prejudicamos sistematicamente com o modo como educamos a nós e aos nossos filhos. A ideia de que brincar é trivial
continua conosco quando nos tornamos adultos, e se entranha ainda mais quando começamos a trabalhar. Infelizmente, pouquíssimas empresas e organizações promovem a brincadeira, e muitas sabotam essa atividade lúdica sem querer. E mesmo algumas que apregoam o valor do lúdico como estímulo à criatividade, parecem fazê-lo da boca para fora, pois não criam de fato o tipo de cultura descontraída que suscita experiências exploratórias. Nada disso deveria nos surpreender. As empresas modernas têm suas origens nos moldes da Revolução Industrial, quando o único objetivo era otimizar a produção em massa de mercadorias. Além disso, esses primeiros gestores buscavam inspiração nas Forças Armadas, uma instituição que em nada estimula a brincadeira. Na verdade, ainda hoje a linguagem militar é forte nas empresas. É comum falar de funcionários de linha de frente, e a própria palavra companhia designa uma unidade militar. Embora a era industrial tenha ficado para trás, esses costumes, estruturas e sistemas continuam impregnados na maioria das empresas modernas. Brincar, que defino como tudo o que fazemos apenas pela alegria de fazer, e não como um meio para atingir um fim, seja empinar pipas, ouvir música ou jogar bola, pode parecer uma atividade não essencial, e geralmente é assim que é tratada. No entanto, brincar é essencial em muitos aspectos. Stuart Brown, fundador do National Institute for Play, Instituto Nacional da Brincadeira em uma tradução livre, estudou o histórico de brincadeiras de cerca de 6.000 indivíduos e concluiu que brincar tem o poder de melhorar tudo de forma significativa, da saúde aos relacionamentos, da educação à capacidade de inovação das empresas. A brincadeira, diz ele, leva à plasticidade cerebral, à adaptabilidade e à criatividade, como explica de forma sucinta. Nada desperta mais o cérebro do que brincar. Não essencialista. Acha que brincar é trivial. Acha que brincar é um desperdício de tempo. Essencialista. Sabe que brincar é essencial. Sabe que brincar estimula a experimentação. A mente convidada a brincar. Não devemos subestimar o valor da brincadeira na vida. Estudos sobre o reino animal revelam que brincar é tão fundamental para o desenvolvimento de importantíssimas habilidades cognitivas que pode contribuir até para a sobrevivência de uma espécie. Bob Fagan, pesquisador que passou 15 anos estudando o comportamento dos ursos pardos, descobriu que os que mais brincavam tendiam a viver mais tempo. Segundo ele, num mundo que apresenta ambiguidade e dificuldades inéditas o tempo todo, brincar prepara os ursos para um planeta em mutação. Jack Panksepp concluiu algo semelhante em Affective Neuroscience, The Foundations of Human and Animal Emotions, Neurociência Afetiva, a base das emoções humanas e animais, e escreveu: uma coisa é certa, durante a brincadeira, os animais ficam especialmente propensos a se comportar de maneira flexível e criativa. Porém, segundo Stuart Brown, de todas as espécies animais, os seres humanos são os que mais brincam. Somos forjados para brincar e pelo brincar. Quando brincamos, nos dedicamos à expressão mais pura de nossa humanidade, à expressão mais verdadeira de nossa individualidade. Já parou para pensar que, muitas vezes, os momentos em que nos sentimos mais vivos, aqueles que criam as melhores lembranças, são momentos lúdicos? Brincar expande a mente de um jeito que nos permite explorar, fazer novas ideias brotarem ou ver as antigas sob uma nova luz. A atividade lúdica nos torna mais questionadores, mais antenados com as novidades, mais empenhados. Brincar é fundamental para viver como essencialista, porque alimenta a experimentação em pelo menos 3 aspectos específicos. Primeiro, amplia a variedade de opções disponíveis. Ajuda a ver possibilidades que não veríamos de outra forma e a fazer conexões que também não faríamos. Leva-nos a questionar antigos pressupostos e nos torna mais receptivos a ideias não testadas. Permite expandir nosso próprio fluxo de consciência e inventar novas histórias. Sobre esse tema, Albert Einstein já disse: quando examino meus métodos de pensamento, chego à conclusão de que o dom da fantasia significou mais para mim do que o talento de absorver conhecimentos. Em segundo lugar, brincar é um antídoto para o estresse. Isso é fundamental porque o estresse
além de ser um inimigo da produtividade, pode realmente desligar as partes criativas, questionadoras e exploradoras do cérebro. Você já passou por isso. Fica estressado no trabalho e de repente tudo dá errado. As chaves somem, você esbarra em tudo, esquece o relatório importantíssimo na mesa da cozinha. Descobertas recentes indicam que isso acontece porque o estresse aumenta a atividade da parte do cérebro que monitora as emoções, a amígdala, e a reduz na parte responsável pela função cognitiva, o hipocampo. E o resultado é que não conseguimos pensar com clareza. Já vi a brincadeira reverter esse efeito nos meus filhos. Quando estão nervosos e a situação sai do controle, ponho todos para desenhar. Quando começam, a mudança é quase imediata. O estresse se desfaz e eles recuperam a capacidade de experimentar. Em terceiro lugar, como explica Edward M. Hallowell, psiquiatra especializado em ciência cerebral, a brincadeira tem efeito positivo sobre a função executiva do cérebro. As funções executivas cerebrais, escreveu ele, são planejar, priorizar, agendar, prever, delegar, decidir, analisar. Em resumo, a maioria das habilidades que todo executivo precisa dominar para se destacar na carreira. Brincar estimula tanto as partes do cérebro envolvidas no raciocínio lógico e meticuloso, quanto na exploração irrestrita e despreocupada. Dito isso, não surpreende que descobertas importantíssimas tenham ocorrido em momentos de brincadeira. Segundo Hallowell, Colombo brincava quando percebeu que o mundo era redondo. Newton brincava com seus pensamentos quando viu a macieira e, de repente, concebeu a força da gravidade. Watson e Crick brincavam com possíveis formatos para a molécula do DNA quando pensaram na hélice dupla. Shakespeare brincou com pentâmetros e âmbicos a vida inteira. Os experimentos de pensamento de Einstein são exemplos brilhantes da mente sendo convidada a brincar. Sobre trabalho e brincadeira. Finalmente, algumas empresas inovadoras estão despertando para o valor essencial do lúdico. Dick Costolo, presidente executivo do Twitter, promove a brincadeira por meio da comédia. Ele incentivou os funcionários a terem aulas de improviso na empresa. Como já fez stand-up comedy, sabe que o improviso obriga a mente a pensar de forma mais flexível, anticonvencional e criativa. Outras empresas promovem o lúdico por meio do ambiente físico. A IDEO faz reuniões dentro de um micro-ônibus. Nos corredores do Google, é provável que você se depare com um grande dinossauro coberto de flamingos cor-de-rosa. Nos estúdios da Pixar, as salas dos artistas podem ser decoradas de diversas maneiras, ganhando o aspecto de um antigo salão do faroeste ou de uma cabana de madeira. Uma mulher bem-sucedida que conheci numa editora tinha na mesa um Easy Button, da loja Staples. Toda pessoa que saía da sala dela gostava da graça infantil de pressionar o grande botão vermelho e fazer uma voz gravada anunciar em alto e bom som ao escritório inteiro. Essa foi moleza. E uma funcionária da mesma empresa pendurou na parede um grande cartaz emoldurado com a ilustração de um livro infantil, para se lembrar da alegria da leitura quando criança. Brinquedos de mesa e decorações bem-humoradas talvez pareçam diversões triviais para alguns, mas a questão é que podem ser exatamente o oposto. Essas iniciativas questionam a lógica não essencialista de que brincar é trivial. Na verdade, elas celebram a brincadeira como propulsor fundamental da criatividade e da experimentação. Além de nos ajudar a explorar o que é essencial, brincar é essencial por si só. Sendo assim, como acrescentar mais brincadeiras ao local de trabalho e à vida? No seu livro, Stuart Brown, do National Institute for Play, oferece uma cartilha para ajudar os leitores a se reconectarem com o ato de brincar. Ele sugere que procurem no passado lembranças de brincadeiras e jogos. Quando criança, o que você fazia de mais empolgante? Como pode recriar isso hoje?